Oi, amiguinho, tudo bem com você? Professor Leandro de Matemática do Campus Caxias. Tudo beleza? Bom, vamos agora resolver a questão número 24 da lista de áreas, parte 3, tá? O que diz essa questão 24? Ele diz o seguinte, né? Ele dá no enunciado, né, um triângulo, beleza? Esse triângulo tem lados 5, 12 e 13 centímetros. Ele dá pra gente um raio. Esse raio ele é circunscrito a esse triângulo. Ele pede para calcular justamente o raio desse círculo. Beleza? Bom, antes da gente partir, de fato, para a solução do problema, dá uma olhada nessa OBS. Essa OBS aqui ela é extremamente didática. Por quê? Porque através dessa OBS você vai resolver esse problema. Vamos lá? Eu coloquei aqui, né, na OBS, recíproca do Teorema de Pitágoras, tá certo? O que é isso, né? Recíproca do Teorema de Pitágoras. A gente sabe que, né, se esse ângulo é 90 graus, ou seja, se eu já sei que esse ângulo aqui é 90 graus, eu sei, vale o Teorema de Pitágoras, né? Então, se esse ângulo aqui for 90 graus, quer dizer que esse triângulo é um triângulo retângulo e aí vale o Teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. Então, A ao quadrado, que seria a hipotenusa, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, se eu sei que esse ângulo é 90, então vale o Teorema de Pitágoras. Agora, será que o contrário é válido? Ou seja, se eu sei que um lado ao quadrado é igual a um outro lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado, então o ângulo vai ser de 90? A resposta é sim. E isso que é a recíproca do Teorema de Pitágoras, tá certo? Então imagina a seguinte situação. Você tem um triângulo ABC, tem os lados A, B e C. Esse ângulo eu chamei de A, tá certo? E aí, né, eu já sei de antemão que esse lado ao quadrado é igual a esse lado mais esse lado ao quadrado. Eu já sei isso. Se eu souber isso, que esse lado ao quadrado é igual a esse lado ao quadrado mais esse lado ao quadrado, significa que o ângulo oposto a esse lado aqui, que no caso é o A, vai ser 90 graus, beleza? E o bacana, amiguinho, é que isso vale para os outros ângulos também. Vamos supor que você já soubesse que, por exemplo, esse lado ao quadrado fosse igual a esse lado ao quadrado mais esse lado ao quadrado. Eu já sei isso. Então, eu posso concluir então que esse ângulo aqui é 90 graus? Sim. Isso é a recíproca do Teorema de Pitágoras. Ah, amiguinho, por exemplo, vamos supor que eu já soubesse de antemão que esse lado ao quadrado é igual a esse lado ao quadrado mais esse lado ao quadrado. Ah, então significa dizer que esse ângulo aqui, que é o oposto ao C, seria 90 graus? Sim. Isso é recíproca do Teorema de Pitágoras. Então, se eu já sei que um lado ao quadrado é igual a um outro lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado de um triângulo, o ângulo oposto a esse primeiro lado vai ser 90 graus, beleza? Então, eu até fiz aqui para vocês, né? Se eu sei que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, o ângulo oposto ao A, que é o A maiúsculo, né, vale 90 graus. Isso é a recíproca do Teorema de Pitágoras, beleza? Aí você fala assim, pô, Leandro, mas onde que isso vai ajudar a gente? Olha só que bacana. Dá uma olhada na solução do problema. Eu reproduzi essa figura aqui ao lado, tá certo? Vamos analisar os lados desse triângulo. Esse lado mede 13, esse lado mede 5 e esse lado mede 12. Você concorda comigo que 13 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado? É ou não é? É. Quer ver, amiguinho? Olha que lindo, ó. Olha que didático. 13 ao quadrado é 13 vezes 13. Dá 169, beleza?
12 ao quadrado é 12 vezes 12. 12 vezes 12 é quanto? 144. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. 25. Então, 144 mais 25 dá quanto? 169. Lindo, né? Muito didático. Ou seja, 13 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Quer dizer, que, então, que o ângulo oposto ao 13, que é esse cara aqui, o ângulo oposto ao 13 vale 90 graus. O ângulo oposto ao 13, amiguinho, é esse ângulo aqui, ó. Tá certo? Eu até coloquei para vocês aqui de preto. Eu chamei esse ângulo de alfa. Então, alfa é igual a 90 graus. Ou seja, este triângulo aqui é um triângulo retângulo, tá certo? E o ângulo de 90 está aqui, ó, oposto ao lado 13. Maneiro, né? Bacaninha. Bom, e aí com isso, né, dá para a gente, por exemplo, calcular a área desse triângulo, né? A área desse triângulo. Aí você fala assim, pô, Leandro, mas peraí, por que você quer calcular a área desse triângulo? Pera lá, ele não quer o raio desse círculo? Aí você está falando de área? Como assim? Segura, amiguinho, vem comigo. Olha só, reproduzir a figura, né? Essa figura, como eu falei para vocês aqui ao lado, beleza? Aqui é o centro, né? É ou não é? É. Se eu puxar do centro aqui, ó, para cá, uma perpendicular, aqui vai ser o raio. Por quê? Porque a gente sabe que o raio é perpendicular à tangente no ponto de tangência. Vou fazer a mesma coisa. Para cá, para esse lado, puxei aqui a perpendicular, que vai ser o raio. Puxei para cá, perpendicular vai ser o raio. Maravilha, beleza. Com isso, amiguinho, não sei se deu para você perceber, eu dividi esse triângulo aqui em 3 outros triângulos, tá certo? Eu até indiquei para vocês aqui no quadro, né? Eu tenho esse triângulo azul, tá certo? Pintadinho com bolinhas azuis. Esse triângulo aqui com bolinhas laranjas, tá certo? E esse triângulo aqui, ó, com bolinhas verdes, tá certo? Você concorda comigo que a área desse triângulo com bolinhas azuis, mais a área desse triângulo com bolinhas laranjas, mais a área desse triângulo com bolinhas verdes, não dá a área total? Sim ou não? Sim. Então vamos fazer isso? Olha só. Como eu faço para calcular, por exemplo, a área do triângulo com bolinhas laranjas? A área do triângulo não é base vezes altura sobre 2? Sim. Então vamos lá. A base, amiguinho, é quanto? 5. A altura é o raio, que a altura aqui, ó, forma 90 graus com a base, que é 5. Então, é 5 vezes R sobre 2. Está aqui, ó. Mas, agora, a área desse triângulo com bolinhas azuis, como é que eu vou calcular? Mesma coisa. Base, que é 13, vezes a altura, que forma 90 graus com a base, que é R, sobre 2. Então, fica 13 vezes R sobre 2. Beleza? Tudo bem, amiguinho? Mas a área desse triângulo com bolinhas verdes, como é que eu calculo a área de um triângulo? Base vezes altura sobre 2. Então, como é que fica? A base é 12, a altura forma 90 graus com a base é R, então é 12 vezes R sobre 2. Se eu somar essas 3 áreas, dá a área total. Eu até escrevi aqui, ó, AT, área total, beleza? Agora, a área total é a área desse triângulo retângulo. Para facilitar a nossa vida, eu vou pegar esse triângulo retângulo e vou fazer isso aqui, ó, virar ele. Tá? Coloquei ele aqui ao lado para vocês, tá vendo? Então, é 5, 12 e 13. Como é que eu calculo a área desse triângulo, que seria a área desse triângulo aqui, que corresponde à área total? Mesma coisa. Base vezes altura sobre 2. Então, como é que fica? 5 vezes 12 sobre 2. Simplificando aqui por 2, né? Dá 1,6. 5 vezes 6, 30. 30 sobre 1, 30.
Então, a área total, que é a área desse triângulo, é quanto? 30. Então, fica 5 vezes R sobre 2, mais 3 vezes R sobre 2, mais 12 vezes R sobre 2 é igual a 30, que é a área total. Maravilha. Agora, olha só. 5R, né? 5 vezes R é 5R. Aqui é 13R, aqui é 12R. 5R mais 13R mais 12R dá quanto? 5 mais 13 dá 18, 18 mais 12, 30. Vai ficar 30R sobre 2, igual a área total, que é 30. Aqui, ó, dá para simplificar o 30 e o 2 por 2. Vai dar quanto? 2 dividido por 2 dá 1, 30 dividido por 2 dá 15. Vai ficar 15R sobre 1, que é 15R. 15R igual a 30. Esse 15 não está multiplicando, amiguinho. Vai passar para o outro lado dividindo. Olha que lindo, ó. Vou encontrar um R com isso. R igual a quanto? 30 sobre 15. Tá certo? 30 sobre 15 é 30 dividido por 15. 30 dividido por 15 é quanto? 2. Unidade. 2 o quê? Como eu estou calculando o raio do círculo, beleza, em centímetros mesmo. Então, o raio do círculo inscrito ao triângulo, o raio é quanto? 2 centímetros. Beleza? Tranquilo? Ficou didático para você, amiguinho? Espero que sim. Um grande abraço e até a próxima.